Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano, analista, mais uma vez. E hoje a gente vai falar de Renan Lodge, novo lateral esquerdo da equipe do Atlético Mineiro. E assim, a gente vai destacar alguns pontos bem interessantes desse lateral. E logo de começo aqui, a gente vai perceber um ponto que eu quero já destacar de entrada, que é como esse lateral é muito interessante no ataque ao espaço. Então a gente vai ver ele nessa situação aqui. Olha, movimento, bola descoberta, e a gente já vê ali essa situação dele buscando uma corrida para romper as costas da última linha. Isso aqui é bem interessante, esse movimento, assim, ele teve alguns outros ali durante a temporada, mas é bem interessante, principalmente no que se diz respeito a buscar esse movimento numa situação para atacar, como a gente vai ver esse daqui agora. Um movimento mais por dentro, onde ele já infiltra muito bem, e ele faz isso com muita maestria, inclusive já pegando de gancho aqui, uma situação que ele costuma fazer e dá muito resultado, que é esse cruzamento de retorno. A gente vê ele fazendo muitas essas movimentações de ataque a espaço, seja para finalizar, seja para a situação de cruzamento, principalmente onde ele se destaca nesse cruzamento de retorno, ele gosta bastante desse cruzamento para trás. Então a gente vê aqui várias movimentações que ele faz, olha, já buscando essa situação de ultrapassagem, ataque ao espaço, barra ali a situação de cruzamento de retorno, que foi um ponto ali onde ele conseguiu muitas assistências pelo Al Hilal. Esse é o primeiro ponto, essa situação de ataque ao espaço. Cruzamento, achei um lateral bem regular nessa situação de cruzamento, ele conseguiu algumas assistências através disso também, mas não é ali, pelo que eu observei, o forte dele. Ele até tem um ótimo cruzamento ali de longa distância, mas assim, de linha de fundo longa distância, mas não é aquele primor cruzamento, né? Não é onde ele consegue levar mais perigo para o adversário. Ele tem um bom cruzamento, como mencionei, mas não é aquele super lançamento, super cruzamento ali. Mas o cruzamento dele dessa zona aqui, 3/4, uma zona de bico da grande área, esse cruzamento ele se destaca. Inclusive aqui no Mundial a gente vê que, se eu não me engano, terminou em gol essa jogada. Realmente terminou em gol da classificação do Hilal, se eu não me engano. E nessa zona aqui, nessa zona 3/4, o Renan Lodge, ele se destaca muito. Então isso aqui é um ponto que eu acredito que no esquema do São Paulo ele vai render bastante. Não só tá nessa região aqui para atacar espaço, para romper por dentro, mas também para ter essa possibilidade de cruzamento de 3/4, que é onde ele pode fazer muita diferença aí nessa equipe. Então a gente pode perceber que, como ele tem uma qualidade muito boa ali de chapar a bola e buscar ali o primeiro poste, o segundo, o centro da área, então é um lateral que se destaca. Até quando ele erra o cruzamento, ele consegue ali levar perigo. Então, é um lateral aí que o Atlético Mineiro ganha muito nessa situação de cruzamento que ele tem. 3/4 e cruzamento para trás, cruzamento de retorno. Então, esse é um ponto legal. Um outro detalhe que eu gostei muito do Lodge é que ele também tenta usar muito a perna não dominante. No caso, como ele é canhoto, usar a perna direita. Então, a gente vê nessa pequena condução dele aqui para dentro no escanteio, e aí ele já, ao invés de usar a esquerda, ele corta para dentro e utiliza a direita e ainda consegue de quebra ali a assistência. Então assim, é um lateral muito interessante no que se diz respeito a cruzamento, no que se diz respeito também a utilizar a perna não dominante, e a gente vai ver um pouco mais disso aqui nas finalizações, onde também o Renan Lodge se destaca demais nessa ruptura por dentro, barra essa situação dele conseguir usar as duas pernas para finalizar. Aqui ele marcou alguns gols na temporada também, aqui a gente está primeiro vendo finalização dele de esquerda, natural, né, que mais outra finalização de esquerda, termina em gol até. Então aí normal, né, natural que ele tem essa facilidade, mas por outro lado também ele usa muito bem a perna direita, então é um lateral que se destaca nesse sentido. Inclusive a gente vai ver aqui nesse corte dele para dentro, olha, traz para dentro, finaliza de direita. A gente vai ver outra situação dele aqui, ó, atacando espaço, já chapando de direita ali, com uma bola na trave até contra o Nasser. Então isso é um ponto interessante. E aqui outra finalização, ó, parecido com um cruzamento, traz para dentro e busca ali a perna direita ali para finalizar. Então, é um lateral que também entrega muito bem nessa questão aí de utilizar ambas as pernas no momento ofensivo. No esquema do São Paulo, eu acredito que isso aí vai dar muito certo, porque assim, cara, o Arana era muito bom, né? É muito bom, na verdade, só que ele
tá longe de ser esse lateral mais agudo, no que se diz respeito a... Ele até finaliza bem, só que aí eu acredito que o Lodge ele chega ali com muito mais recursos, né? Não que o Arana não tinha, mas eu acho que para aquilo que o São Paulo pede, o menino aí, o Renan Lodge, ele pode ser muito mais efetivo. Embora eu ache que talvez se tivesse os dois seria muito mais interessante para o Atlético Mineiro, né? Porque eu também sou fã do Arana, acho muito interessante esse 1-1 que ele tem, essa capacidade de chegada de fundo. É um lateral muito interessante. Cortar para dentro também ele é muito bom. Então acho que ter os dois ele seria o melhor dos mundos, né? Mas a gente sabe que não dá para ter tudo, né? Acho que os dois seriam bem caros. Mas, por outro lado, aí a gente vê um Atlético ganhando com um lateral muito interessante. Na fase de defesa, ele já é um pouco mais equilibrado. Então, a gente vê um cara que salta bem, até em alguns momentos a gente vê ele saltando muito bem, consegue algumas roubadas ou outras, tá longe de ser aquele lateral de imposição, aquele lateral de chegada, então a gente vê que ele fazendo algumas situações de salto de pressão, ele é bem equilibrado nesse tipo de jogo, então a gente vê ele ali não saltando muito de primeira, vamos dizer que isso é uma certa forma bem inteligente, né, de marcar, tipo, pegando a capacidade física dele, assim, digo em termos de imposição, ele não é esse tipo de jogador, ele é um jogador mais de chegada, no ataque, então a gente vai ver ele tentando equilibrar um pouco mais as coisas, né, ele tentando ficar mais atrás da linha da bola, tentando dar o combate no momento certo, então esse é um lateral que tem esse manejo, né, para tentar ali equilibrar bem a fase defensiva com a ofensiva. No 1-1, onde eu acredito que ele mais se destaca nessa parte defensiva, que é onde ele tem um bom controle aqui de segundo poste, ele controla bem a distância, ele tem um bom giro, então é um lateral que já consegue entregar mais nesse quesito. A gente vê ele ali conseguindo girar muito bem, buscando bloqueio de forma positiva. Então, um cara que já consegue ali ter na minha opinião, né, na minha visão também, ele já consegue ser mais efetivo nesse momento de jogo. Que mais outra situação, olha como ele protege bem ali a situação do segundo poste. Então, a gente vê que ele muito bem posicionado. Centro de gravidade também sempre muito bom. Ele é um pouco mais baixo, então isso aí fica meio que invisível, né? Mas a gente consegue perceber que ele consegue ter um bom controle. Ó. Chegada ali na dobra, e aí ele já fechando mais o fundo, então ele é bem orientado taticamente. É um lateral que eu gosto muito por conta disso, né? Não à toa ele bateu Premier, chegou no Marseille, time de Champions League, então é um lateral aí que o Atlético sai ganhando bastante. E aí o Lodge, a gente que se engana, né? Ele tem 1,73 m, se não me engano, e tem um ponto que eu acho bem interessante no jogo dele, é que assim, nos duelos aéreos a gente pensa até que ele vai ali ter desvantagens. E olha que ele jogou em campeonatos como o Premier, francês, Champions, e no campeonato saudita também, que tem alguns jogadores de imposição, e assim, dificilmente ele perde um duelo aéreo, principalmente para direcionar a bola. Nem que ele use ele em posição física, igual a gente vê ali, ele usa muito o braço para desequilibrar o extremo, quem está disputando com ele, então a gente vai ver bastante ele usando essa situação, por isso que eu falei que ele é um lateral que chega muito bem ali no Atlético, olha, mais uma vez aqui ele disputando já no salto, e ele tem uma certa capacidade de vencer esses duelos, assim, que para um jogador, um lateral de 1,73 m é algo assim impressionante, ó. A gente vê que ele usa muito desequilíbrio, ó, já tirou o extremo e aí já vai pro combate livre. Então assim, ó, e até direciona. Até direcionou mal aqui, mas a gente pode perceber que ele consegue se sair bem. E eu acredito que o Atlético ganha muito nesse sentido, assim, de ter um lateral com uma boa capacidade de duelar no alto. Então, isso é um ponto bem interessante também. E aí vem outro ponto que ele se destaca. Isso aqui já é um ponto mais da posição, né? O lateral precisa dominar isso aqui. E a gente vê que ele consegue ter isso muito bem, olha. Na bola descoberta, a gente vê que ele interpreta muito bem o movimento de controlar espaço. Então aqui ele já consegue sair muito na frente. Ó, controla muito bem, faz o giro, faz a abordagem agora. Então é um lateral que já tem isso no jogo dele, né? Esse recurso muito interessante. Aqui novamente, olha, gira bem. Então a gente já vê ele aqui mais uma vez no confronto 1-1. Então, um cara que está sempre bem preparado ali para defender as costas da última linha. Aqui de novo, olha.
outra situação onde ele defende muito bem. E aí eu acho interessante como ele consegue ter essa troca de apoio muito rápida. Ele consegue ter isso e já controla ali, já tem uma certa facilidade nesse sentido. E aí outro ponto também, equilíbrio de linha. Ele equilibra muito bem linha. É um cara que está sempre atento em relação a isso. Então a gente vai ver ele fazendo bastante esse movimento aqui de entrar na área, mapeia muito bem, está sempre bem postado ali. Que mais uma vez, olha como ele desce muito bem na linha defensiva, sempre observando espaço às costas, e aí, associado a tudo aquilo, né, de giro rápido, de tempo de reação também muito rápida, ele consegue ter muito resultado. E para um cara de 1,73 m, ele tendo isso aqui, ele ganha muito em relação a espaço às costas. Obviamente, né, a gente não vai dizer que só por conta disso ele não pode falhar, é o melhor lateral do mundo, infalível. Obviamente que não, né, dependendo da situação ali ele pode sofrer muito com isso, mas da forma como ele controla é muito interessante. Ele sabe controlar muito bem ali, sabe quebrar muito bem, então a gente vê que ele mesmo uma desvantagem muito grande, ele entende um momento de quebrar e aí volta para conseguir a interceptação. Então é um lateral que eu gosto muito dessa inteligência dele, né, de conseguir ali ter associar tudo isso, né, a capacidade física dele com essa situação de entendimento de jogo. Então isso aí ajuda muito ele. Onde eu vejo que ele perde muito é no momento de carrinho. A gente já pensa daí que é um ponto inútil, né? Não vai dar em nada. Mas eu vi que o Lodge ele tem essa dificuldade nos carrinhos. Ó. A gente pode perceber nesses lances aqui como ele controla bem tudo aquilo que a gente falou. Só que aí no momento de saltar para executar o carrinho, não sei se é por uma questão de ser um pouco mais baixo ou de entendimento, mas ele perde muito o bote. Tá? A gente vê esse daqui ele perdendo, não tem como comete a falta, vai tomar cartão agora. Aqui novamente, outra situação, olha, de largura, ele vai ali, saltou, tentou o carrinho, olha, já foi de primeira, muito de primeira. Nessa outra situação acontece a mesma coisa, outra situação bem parecida, bola longa, precisou saltar, tentou o carrinho, já perdeu novamente. Então no carrinho ele erra demais. Isso aqui é um ponto que eu acredito que ele pode estar evoluindo aí junto com o Sampaoli, né, ou com quem trabalha com ele. Seria um ponto bem interessante aí de evolução do Renan Lodge, seria essa questão do carrinho. Mas de resto, é um lateral muito, muito completo. Acredito eu que o Atlético acertou muito nessa contratação. Eu acredito que no modelo do Sampaoli ali, ele jogando numa linha mais avançada, ele tem muito a crescer. Porque, se eu não me engano, ele já jogou nesse tipo de esquema. Não sei agora com quem, se foi com o Simeone ou no Nottingham, mas é um lateral que, assim, na linha de 4 ali do Jorge Jesus, ele rendeu muito, principalmente porque o Jorge gosta desse lateral que ataca espaço. É só olhar no último material aí do Al Nassr, vocês vão ver aí que o lateral no time dele ataca muito espaço. E, cara, com o Lodge foi diferente, né? Tanto que ele marcou muitos gols, deu muitas assistências, cruzamentos para trás, através desse ataque ao espaço, com o São Paulo jogando numa linha mais avançada. Eu acredito que ele tem tudo aí para ser um dos melhores laterais. Assim como, se eu não me engano, o Arana foi na primeira passagem de São Paulo. Agora não me lembro muito bem, vocês podem me corrigir aí, mas se eu não me engano, aí o Arana teve um certo destaque. Mas, enfim, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês aí, né? Pegando aqui essa atenção pro Lodge. Muito obrigado aí por acompanhar e até a próxima. Valeu!